começar. E aí, Ok. Dan, tu pontue aí com seus textos. Opa, doutor. Interessante, ó. Assim, porque a gente estava falando sobre o julgamento de Cristo e eu não sei se vocês perceberam, eu sou sempre muito, eu tô evitando, eu tô pisando em ovos, né? Porque a gente tem que tomar muito cuidado com as expressões que a gente utiliza e com as generalizações, né? A gente sabe que determinadas generalizações, né? Você generalizar acerca de determinadas coisas pode acabar lhe encaminhando para um destino muito perigoso, né? A gente não pode ser imprudente nessas horas, né? Generalizar tudo. Por que eu disse que era uma classe minoritária de líderes? Por que eu utilizei, né? Eu fiz essa distinção com relação à grande multidão existente em Israel, tanto de judeus quanto de gentios, né? Porque de fato é isso que os evangelhos mostram. Você faz uma leitura dos sinóticos, né? Dos evangelhos sinóticos e também do evangelho de João. Você vê que não eram poucos judeus que seguiam a Jesus Cristo, assim como também não eram poucos os rabinos que o seguiam e que eram discípulos ocultos de Cristo. Entre eles, José de Arimateia, que é algo que tudo indica dentro da tradição judaica era um fariseu, e o próprio Nicodemos, né? O grande Nicodemos, um dos principais líderes do Sinédrio, também era um discípulo de Cristo. Você está entendendo? Um texto interessante com relação a isso, por isso que a gente tem que ter esse cuidado quando você vai falar da liderança, né, os líderes de Israel, porque a gente não pode generalizar, a gente não pode tacar todo mundo, aquele negócio, né, jogar todo mundo no mesmo saco, a gente não pode fazer isso. Tem um texto muito bom em Atos, capítulo 6, olha só, a partir do verso 1, quem está com Bíblia aí, se quiser acompanhar, fica à vontade. Atos, capítulo 6, verso 1, posso ler? Vou ler Pode sim. aqui. Diz assim, ó. Ora, naqueles dias, multiplicando-se o número de discípulos, houve murmuração dos helenistas, judeus cosmopolitas, e os judeus que nasciam em Israel, né? Em Israel, os hebreus. Porque as viúvas deles estavam sendo esquecidas na distribuição diária. Então, os 12 convocaram a comunidade dos discípulos, a grande comunidade, e disseram: não é razoável que nós abandonemos a palavra de Deus para servir às mesas, né? Questão missionária, o Jean gosta muito. Mas, irmãos, escolhei, dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais encarregaremos deste serviço. E quanto a nós, nos consagremos à oração e ao ministério de pregação da palavra. O parecer agradou a toda a comunidade e elegeram Estevão, homem cheio de fé, emuná, fidelidade e também cheio do Espírito Santo. Filipe, Prócoro, Nicanor, Timão, Parmenas e Nicolau. Detalhe, Nicolau era prosélito da Antioquia, ou seja, era um gentil. Olha só, uma comunidade grande, onde a maioria era judeus, havia também ali um gentil, judeus e gentios, confirmando a mesma coisa que já aparecia anteriormente nos evangelhos, seguidores de Cristo, judeus e gentios. Apresentaram-nos perante os apóstolos e estes, orando, lhe impuseram as mãos. Verso 7, atenção. Crescia a palavra de Deus, difundia-se a Bessorá, a mensagem do evangelho, a palavra de Deus. E em Jerusalém se multiplicava o número de discípulos, de seguidores do Cristo, Jesus de Nazaré. Detalhe, também muitíssimos. Quem? Quem, Marcelo? Quem, Jean? Muitíssimos quem? Seguiam a fé, obedeciam a fé. Quem? Sacerdotes, corraninhos. Shalom Berahá, todo Israel estivasa, todo o Israel será salvo. É isso aí. Ô, glória. Então a gente... Oi? Amém. Amém. A gente tem a pregação avançando, né? Tipo, tem um boom, vamos dizer assim, de gente, e Pedro nos sermões ali, né, do início de Atos, a gente vê um bocado de gente que se arrepende, que é batizado de uma só vez, é 3.000, é 5.000,
E o que vai acontecendo depois disso é só as pessoas começam a entender, talvez eles que estivessem mais perto tivessem mais facilidade, porque tinham contato com as testemunhas vivas, né? Daqueles que viram, de que viveram, e a ideia de quem realmente foi Jesus e como ele tinha sido uma figura que foi por muitos abafada, né? Muitos queriam apagar Jesus, muitos queriam simplesmente sumir com Jesus do mapa, e como nenhum deles foi capaz, né, de dar um fim a essa obra, porque essa obra com certeza é muito maior do que qualquer ser humano, essa obra é muito maior do que todos nós, e essa obra é uma porta aberta que Deus deixa para a gente participar, né? Como mensageiros, como pregadores, como professores, ensinando pessoas a tudo aquilo que nós temos aprendido da nossa forma, né? Que a gente possa ensinar da jeito que a gente tiver mais facilidade de ensinar, para que todo mundo entenda que, tipo, Jesus realmente fez uma coisa única e que sem ele todos nós estaríamos lascados, né? Vamos dizer assim, Moisés, Elias que estavam no céu, todo mundo ia volta todo mundo para a terra. E Jesus ele vem fazer essa obra e nos convida a anunciar que nós podemos participar dela também como seus seguidores, como exemplos dele para esse mundo, como tipos de Cristo, né? Vamos dizer assim, que por diversas vezes a gente vê vários personagens na Bíblia agindo como Cristo agiria no lugar deles, e nós somos convidados a aceitar morrer por ele também, seja a morte do batismo, por causa do que nós fizemos com Cristo na cruz, seja a morte física, porque nós aguardamos uma pátria que não é essa, e todos juntos como um só povo estamos nos preparando para essa pátria, para vivermos eternamente ao lado daquele que nos salvou e nos perdoou os pecados mais horríveis que alguém poderia ter cometido. Deus perdoou, se tão somente nós aceitarmos também morrer como ele morreu. Então meu convite é esse aí para vocês, que todo mundo aqui relembre a cada dia o qual nós somos pecadores, mas o quão preciosos nós somos aos olhos de Deus, porque ele nos deu uma chave para a saída desse mundo mal, e é ele a chave, é ele a porta, é ele o caminho, ele é tudo, e graças a Deus ele é tudo para nós. Amém. Se não tiverem algo mais, vamos fazer uma oração. Eu queria pedir... Romário, você pode fazer a oração para a gente, amigo? Sim, sim. Vocês estão me ouvindo? Estamos sim, estamos sim. Sim. Pronto, vamos orar. Querido Deus, obrigado, Pai, porque o Senhor é o nosso Deus, o Senhor é o nosso Pai. Obrigado porque o Senhor entregou a sua vida por cada um de nós, nos deu a redenção, nos deu a saída. Obrigado porque o Senhor é um Deus de amor. E obrigado porque temos a esperança da tua volta, a esperança de um novo céu, um novo lar. Que o Senhor nos alimente cada dia com o seu Santo Espírito, com a tua palavra, o Senhor nos dê fé e que possamos propagar, Senhor, a todos os cantos, a todas as nações, essa mensagem maravilhosa de salvação, de libertação do seu amor. Esteja conosco no restante desse dia. Pedimos isso em nome de Jesus. Amém. 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 Amém.